Pessoal, a quaresma está chegando e hoje, como é segunda-feira, dia de falar de benzimento, umbanda e espiritualidade, eu quero trazer para vocês a visão da umbanda e da espiritualidade sobre a quaresma. Assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito, tá, nos próximos meses. Fala galera, vamos falar de um assunto muito interessante? Eu quis trazer esse vídeo já agora para você ter tempo de se preparar e para que o máximo de pessoas assista ele antes da gente começar a nossa quaresma, que é um período que para quem trabalha com espiritualidade, ele é muito importante, tá? Primeiramente, a quaresma ela remonta ao catolicismo, tá? Então, é muito comum a gente falar da quaresma pelo ponto de vista católico. E aqui eu abro um parênteses para dizer que eu respeito a visão dos irmãos católicos e eu não acho que quem é católico precisa acreditar no que eu estou falando, tá? Eu sou um bandista, eu sou um bruxo natural, então eu vou trazer as minhas experiências, os meus aprendizados e as minhas vivências, a minha ótica sobre essa questão. Mas eu entendo que outras religiões e outras filosofias podem ter visões distintas. E tá tudo bem, tá, gente? Porque sempre quando eu falo de quaresma aqui, sempre vem alguém levantando essa questão. Ah, mas a quaresma ela é católica, eu sou um bandista. Não é bem assim não, tá? A quaresma ela é um período que, se a gente for analisar, outros povos, especialmente ali os povos pré-cristãos, já tinham ali um período de tempo onde os simbolismos do que nós entendemos de quaresma também eram trabalhados, tá? Eu vou falar o que eu vivi, o que eu aprendi ao longo desses mais de 10 anos de espiritualidade, com as minhas entidades, com o meu Pai de Santo, com os meus estudos e com a sensibilidade energética que eu tenho. O que eu posso te falar é, quaresma é sim um período pesado, tá? Primeiro, não é à toa. Se você parar para analisar, o período de carnaval e o período de Páscoa, né, e esse meio tempo que a gente chama de quaresma, não sei se você sabe, a quaresma ela é o período que vai do carnaval, depois que o carnaval acaba, até a Páscoa. Tá? Então, isso não é à toa. A Páscoa ela está associada à Lua. Tá? Por que você acha que todo ano o carnaval e a Páscoa caem em datas diferentes? Porque depende da alunação daquele ano. Então, já tem algo mágico na escolha das datas que selecionam a Páscoa e o Carnaval. O Carnaval é conhecido como Festival da Carne, onde as pessoas, né, se jogam os seus vícios e prazeres. Inclusive, hoje eu vou falar de Quaresma. Se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre a visão da espiritualidade do Carnaval, comenta aqui embaixo. Eu quero saber sobre o Carnaval. Escreve aqui embaixo. Eu quero saber sobre o Carnaval. Aí, se muita gente pedir, eu trago um vídeo em breve para vocês falando sobre, né, o que é o Carnaval do ponto de vista espiritual. Você vai se surpreender. Mas, dando um spoiler, durante o Carnaval, o mundo espiritual, especialmente as regiões umbralinas, ficam muito próximas da gente. Quem é médium vidente ou quem é mais sensitivo sabe que nos blocos, se tiver 5.000 pessoas na rua, tem 10.000 almas ali, tá? Na verdade, pode ter até 20.000, sabe por quê? A proporção de encarnados para desencarnados, segundo alguns espiritualistas, é de 1 para 4. Então, se existe uma pessoa no ambiente, pode ser que tenham 4 entidades espirituais ali próximas. É claro que nem todo mundo tem 4 entidades ali, as entidades têm mais o que fazer. E quando eu falo entidade, não estou dizendo só espírito de luz não, tá? Estou dizendo encosto, egum, alma penada, espíritos aleatórios ali. Agora, pode ser que uma pessoa tenha 500 ao redor dela, dependendo do padrão vibratório que ela se encontra, tá? O que eu posso te falar é, sempre quando você tem uma festa, seja um bar, seja um carnaval, seja um bloco, sempre tem espíritos próximos ali. E espíritos que estão vibrando naquela frequência. Então, se você está num lugar que está todo mundo bebendo, transando, usando entorpecente, eufórico, às vezes brigando, quais são as energias que você acha que estão próximas de você ali? Isso só para você saber. Tá? Então, assim, o carnaval é um período muito pesado, onde as regiões umbralinas, o umbral está muito próximo da gente. Tanto que é muito comum, por exemplo, eu não faço reuniões espiritualistas durante o período de carnaval. Porque a energia fica muito pesada, a reunião fica muito cansativa e certas entidades muito iluminadas não conseguem nem descer. E aí eu abro um parênteses aqui, eu canso de ver vídeos
de alguns irmãos evangélicos que não têm muita consciência, que falam que entidades não se manifestam quando tem alguém orando, quando tem alguém rezando. Balela, tá? Entidade de umbanda séria, você pode rezar. Se você estiver vibrando na luz, elas vão manifestar. Você sabe quando que verdadeiramente a entidade de luz não desce? Quando tá tendo bagunça do lado de fora. Pode ter uma missa, pode ter um culto, pode ter o que for do lado do terreiro. Não vai atrapalhar o terreiro. O que vai atrapalhar o terreiro é se estiver tendo uma orgia no outro lado, se estiver tendo gente usando drogas, se estiver tendo uma festa, uma algazarra, aí não tem reunião que aguente. Eu tô falando isso muito sério. Ilusão, o pastor, a pessoa que acha que a fé dela vai anular a fé de cá. Com todo respeito, com todo afeto. Isso é ignorância. As entidades de luz, elas se manifestam sempre que há luz. Se tiver luz, não importa a religião, elas vão se manifestar. Agora, se tiver bagunça, não. E todo pai de santo sério sabe disso. Tanto que, por exemplo, fazer reunião no carnaval é impossível durante o período de carnaval. É muito cansativo, esgota demais a gente, e mais que isso, tem entidade que não desce. Entidade de luz não desce em algazarra. É muito comum terreiros fecharem durante o carnaval, alguns até fecham durante a quaresma, e mais que isso, a gente às vezes faz até rituais de proteção para os médiuns antes do carnaval, por causa de toda essa bagunça energética que acontece durante essa festividade. A quaresma ela vem depois. Esses portais que ficam abertos durante o carnaval, eles não se fecham do dia para a noite. Eles continuam abertos. Então esse período durante a quaresma é um período que a alma penada está vagando solto. A igreja cristã, católica, né, ela compara esse período aos 40 dias que Jesus ficou no deserto sendo tentado pelo diabo. Metaforicamente falando, é o que acontece durante o período de quaresma. As energias negativas, né, os pseudo-diabos, vamos falar assim, eles estão mais livres para atuar. É por isso que aquela coisa que a igreja fala do jejum durante a quaresma, a abstinência, aquela coisa toda durante esse período, tem muita gente que fala assim, tem gente que bebe o ano todo, aí na quaresma para de beber. Que bobeira. Eu falei, não, tá certo. É melhor ele parar de beber os 40 dias do que ele nunca parar, né? E segundo, as obsessões se agravam durante o período de quaresma. Então tudo que você puder fazer para a sua energia ficar mais elevada durante a quaresma, faça, porque vai ser bom para você. Eu tô te falando sério, como alguém que dirige um terreiro espiritual, como alguém que já passou aí por mais de 10 quaresmas depois que entrou na espiritualidade e visualizou tudo isso, tá? Então durante o período da quaresma, muitos magos mal intencionados utilizam esses mesmos eguns, encostos, energias negativas contra as pessoas. Você quer ver um dia que o pessoal tira para fazer magia negra? Sexta-feira da Paixão. A energia de Sexta-feira da Paixão é muito pesada. Eu sei, né, e conheço muitos bruxos mal intencionados, né, porque não é porque é bruxo que é bom, tá, gente? E não é bruxo negro ou bruxo branco, isso é ilusão. Magia não tem cor. Mas existem bruxos mal intencionados que se valem da energia da Sexta-feira da Paixão para fazer mal para os outros. Mas você pode usar a quaresma toda para isso, tá? É um período que você tem que realmente vigiar e orar mais do que nunca. É um período onde a visão espiritual se abre muito. Não é que a visão se abre, é que quem é médium percebe melhor porque os véus entre o mundo físico e espiritual estão mais abertos. É onde muitas miragens, muitas visões... Sabe aquelas historinhas de cidade do interior? Que vê fantasma, vê lobisomem, vê bruxa, vê um monte de coisa, real aquilo tudo. Por quê? Porque os véus entre os mundos estão mais sutis, então quem tem uma visão, uma vidência, acaba vendo mesmo, tá? Então isso é sério, é importante você se cuidar durante a quaresma. Por exemplo, nunca saia à meia-noite durante o período de quaresma, nunca saia. Tá? É um horário horrível para você sair de casa. Se você tá num lugar e é meia-noite, espera da meia-noite e 5 para sair. Isso é um fundamento de Umbanda, um fundamento de espiritualidade que ninguém fala mais hoje em dia. Além disso, outra coisa muito importante, se puder fazer jejum de carne, abstinência de bebida, de alguma coisa, faça. Tudo isso eleva a sua energia. Se conecte com seus mentores espirituais. Lembrando que muitos mentores, durante o período de quaresma, são mais difíceis de serem acessados, tá? Muitos mentores espirituais, durante esse período de quaresma, a energia fica tão densa que o acesso a eles fica mais difíceis. Você não vai ficar desamparado não, gente. Seu Exu vai continuar ao teu lado, sua pombagira vai continuar aí. Outras entidades que fazem parte da sua egrégora podem aparecer. Por exemplo, eu já conheço terreiros
que durante o período de quaresma, as entidades de trabalho mudam. Então, se a pessoa trabalhava com o Exu X, pode ser que durante a quaresma ela trabalha com o Exu Y, tá? Isso acontece porque a energia muda e para poder continuar os trabalhos também, os médiuns e a casa têm que se adaptar às energias vigentes. Tem casa que durante esse período só trabalha com Exu, tem casa que durante esse período não trabalha com Exu. E aí depende da doutrina da casa. Mas que mexe com a energia, com a dinâmica do terreiro, mexe sim. Médiuns, né, filhos de Yansan, Omolu, Nanã e Exu são os mais lesados ou os que mais vão sentir coisas durante esse período, porque são médiuns que naturalmente já atraem muito encosto, são médiuns que naturalmente já atraem muitas dessas energias. Então esses médiuns em particular têm que redobrar o cuidado. Durante a quaresma não é um período para você ficar fazendo magia à toa. Nunca é, né? Magia é um negócio que você faz com propósito. Mas durante a quaresma mais ainda. Não é que você não pode fazer ritual. Pode ir lá e fazer seu ritual. Só que faz se tiver necessidade. Durante a quaresma você não fica riscando vela à toa, não. Durante a quaresma, jejum, oração, meditação, incenso, banho de ervas, reforma íntima, tá? Então é muito importante se atencionarem a isso. Nada de ficar acendendo vela à torta e à direita aí. Nada de ficar brincando com a espiritualidade. A gente nunca brinca com a espiritualidade. Mas na quaresma o cuidado é redobrar. E se você é médium, está entrando numa casa agora, se você está começando a desenvolver sua espiritualidade, ou se você é médium e ainda nem começou a desenvolver sua espiritualidade, se prepare. Prepare-se energeticamente, psicologicamente, mantenha a limpeza espiritual da tua casa, banho de descarrego, oração constante e pensamento positivo. Se fizer isso, oração, banho de descarrego, manter pensamento positivo, você vai tirar de boa, tá? Mas se você se desequilibrar, se entregar aos vícios, se você não tiver cuidado da sua energia, você vai penar bastante. Não só esse ano, mas todos os anos. Especialmente esse ano, que é um ano de Omolu. Esse vídeo está saindo em 2024, tá? Mas todo ano essas recomendações que eu falei valem para a quaresma, independente do ano que você está assistindo esse vídeo. É muito sério, tá, gente? Não é para você ter medo, é para você se preparar. Eu tô falando muito sério. Ah, Gilberto, eu sou wicano. Isso é muito coisa de Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Escuta o que eu tô te falando. Isso é muito sério. Eu também trabalho com magia natural, eu também sou sacerdote de magia, tem mais de 10 anos que eu caminho na espiritualidade. E mesmo para bruxos eu falo. Se você tiver o mínimo de sensibilidade, você percebe que o campo vibratório muda. Inclusive, certas egrégoras não respondem durante a quaresma. Você pode fazer o ritual, que ela pode te ajudar, mas você não vai sentir como você sente normalmente. Tem egrégoras que se afastam durante esse período. Tá? Pela própria vibração do planeta. E você, médium, se você ficar sem escutar aquela entidade que está sempre no pé do seu ouvido, é normal durante a quaresma, tá? Depois tudo volta ao normal. Depois que a Páscoa vem, as coisas tendem a se normalizar. Então atenção, porque esse ano é um ano de Omolu, é um ano de Saturno, a quaresma está chegando aí. Já começa a se preparar desde agora, presta atenção a esses cuidados. Quer ir pro carnaval? Eu também adoro carnaval. Eu curto pra caramba o carnaval, mas com responsabilidade, com reforço energético durante o carnaval, banho de descarrego na quarta-feira de cinza e durante a quaresma tenta manter o seu padrão elevado, tá? E sim, é válido os jejuns, é válido as penitências que são realizadas durante esse período, tá? Bastante atenção. Gostou desse conteúdo? Se inscreveu já, né? Você já se inscreveu nesse canal. Já deixou o seu like? A troca nossa aqui é essa. Comenta aqui embaixo o que você acha disso e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!